Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui conosco para mais essa noite do nosso festejo glorioso São José e os que nos acompanham em casa também. Nosso tema do festejo, ele é muito pertinente àquilo que a igreja está nos propondo para esse tempo. Uma igreja sinodal, comunidades caminhando juntos, esses termos nós já aprendemos, graças a Deus, o que é uma igreja sinodal, o caminharmos juntos, mas é interessante nós sabermos que nós precisamos caminharmos juntos com a igreja de sempre. A igreja de sempre. Muitas vezes a gente pode cair na tentação de achar que essa proposta que a igreja está nos oferecendo é para mudar a doutrina, mudar o jeito de pensar, o jeito de agir, os documentos. E não é, irmãos. A igreja nos chama a termos o mesmo entendimento, a aprendermos a nossa doutrina, a caminharmos junto com aquilo que há 2000 anos é vivenciado, é documentado, é testemunhado, é pregado na nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja não está inventando a roda de novo. E nós precisamos também, foi a inspiração que Deus me deu, e quando os meninos começaram o canto inicial, e vendo também muitos casais que aqui estão hoje, nós precisamos analisar uma dimensão específica da sinodalidade, desse caminhar, dessa unidade que a igreja nos apresenta, que é nós vivermos a sinodalidade no nosso estado de vida. Por quê? Nós somos igreja somente aqui dentro do templo, dentro das nossas pastorais, dos nossos movimentos, dos nossos grupos? Não, irmãos. Nós não somos uma igreja templo, nós somos uma igreja viva, povo de Deus. Nós precisamos viver a sinodalidade na igreja doméstica. É um termo que não é novo, mas que do Concílio Vaticano II para cá ele foi muito adotado, é muito adotado, e ele vem muito, como é que eu posso dizer, acalhar com esse pensamento, esse chamado que a igreja nos faz a vivermos essa sinodalidade, a caminharmos juntos. Nós vamos aprofundar isso. Nós precisamos ser igreja como família. Como família, eu como pai, está aqui a minha esposa e meus filhos, vocês aqui também têm a família de vocês, muitos estão aqui, muitos são casais que estão aqui, graças a Deus. Mas nós precisamos, lá na nossa casa, nós precisamos viver essa dimensão familiar, doméstica, dessa graça que a igreja nos chama a viver. Nós precisamos levar de novo para dentro das nossas casas, meus irmãos, os sinais sagrados. Os nossos filhos, para quem já tem filho adulto, os netos, se tiver a oportunidade de ensinar os sinais sagrados. Porque vai chegar o tempo em que nossos filhos vão precisar caminhar sozinhos e eles vão precisar desses sinais. Eles vão saber identificar, precisar saber entender os sinais de Deus, até mesmo por uma imagem. Por sinal, nós temos uma imagem muito bonita de São José. Nós estamos vivendo uma época secularizada, onde estão sendo tirados os sinais sagrados dos ambientes. Uma vez eu vi uma pessoa falando, um padre, ele dizia: a gente fica brigando porque estão tirando os crucifixos dos lugares públicos, mas nós tiramos o crucifixo do nosso peito há muito mais tempo. E a gente fica querendo que tenha nos lugares o que a gente, às vezes, nem na nossa casa não tem mais. E a gente fica... Eu achei engraçado um meme que saiu quando surgiu a pandemia.
Eu acho que quase todo mundo viu isso, que quando as igrejas começaram a fechar, e por sinal esse termo igreja doméstica foi muito usado nesse tempo também, que era o Batman e o Robin, né? Aí o Robin reclamando porque as igrejas estavam fechando e o Batman brigando com ele, dizendo: mas tu tá brigando porque as igrejas estão fechadas e quando estava aberto tu não ia, por que tu tá brigando agora porque estão fechando, né? E a gente fica vendo assim as contrariedades, né? Parece que só eu vi esse meme. Só saiu na minha rede social. Uma outra dimensão, irmãos, que nós precisamos compreender, e isso eu digo para vocês com testemunhos de dentro e testemunhos de fora. Preste bem atenção, meus irmãos, os que são jovens que ainda não casaram, que vão casar, os que têm filhos pequenos como eu tenho, os que têm neto. Isso eu digo para vocês e é uma verdade para mim hoje absoluta, irmãos. O melhor lugar, mais seguro para nós criarmos os nossos filhos é dentro da igreja. O melhor lugar e o lugar mais seguro é dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja, irmãos, nós temos ensinamentos, testemunhos, doutrina, nós temos uma vida de espiritualidade, nós temos valores que eles são fundamentais para nossas vidas. Eu gosto sempre de dar um testemunho. Aqui no Piauí tem uma empresa que ela é muito grande. Eu não sei se ela faz mais isso. Eu falei até isso na turma de Crisma, de preparação do Crisma. Que ela, na entrevista de emprego, ela faz uma pergunta: você tem algum trabalho voluntário? O objetivo dessa pergunta é saber se a pessoa faz parte de uma igreja. Por quê? No mundo business, no mundo das organizações, das empresas, isso pesquisas feitas fora da igreja, até por pessoas que nem são cristãs. Eles constataram que pessoas que vivem a sua fé, os cristãos, nas empresas, são os melhores funcionários que tem. Não é os que vivem, os que dão testemunho. Por quê? Na segunda-feira não falta porque está bêbado, porque está de ressaca, porque dentro dos princípios cristãos nos ensina a sermos moderados, não é verdade? São pessoas honestas que não vão roubar, porque dentro dos princípios cristãos ensina que a gente tem que ser honesto, não é verdade? Isso, gente, o mundo lá fora, que não é cristão, consegue olhar para dentro da nossa fé e colher frutos com isso. E essa pergunta é feita dentro de uma empresa. Eu não vou dizer o nome para não fazer a propaganda, né? Mas é uma empresa que você percebe muitas pessoas que são de igrejas dentro dela. Por quê? Porque eles não são bobos. E assim, se nós formos observar, irmãos, nós temos muitos outros testemunhos que podem ser dados. Foi feita uma pesquisa, eu não me lembro em que época foi, mas foi no começo dos anos 2000, por aí. Como foi feita a pesquisa? Eu gosto de falar de pesquisa porque, às vezes, a gente acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. E, às vezes, a gente tem que se utilizar da ciência, às vezes até de gente que não é da igreja, para poder convencer os cristãos de que nós estamos no caminho certo. Olha, a pesquisa foi feita no Brasil e ela constatou o quê? Que as pessoas que se unem, que se casam, mais de 50% se separa com 5 anos. As pessoas que se casam na igreja são menos de 20% que se separam com 5 anos. As pessoas que casam na igreja e que vivem na igreja é 1 para 1000 que se separam em 5 anos. A proporção é muito grande, não é? Pois é. Então, tem alguma coisa dentro dessa igreja, dentro dessa doutrina, que é importante, que é bom. Isso se nós formos falar da graça em si, aqui nós estamos falando de teoria, de teologia, de ensinamento, de valores. Mas se nós formos pegar a graça mesmo, meus irmãos, teria que ter muitos festejos para a gente falar. Aqui em Teresina, eu não sei se já foi concluída, tinha um médico fazendo uma pesquisa,
que ele pegou 1000 casos de curas realizadas que a ciência não explica, que a medicina não explica, e ele estava estudando sobre elas. Eu não sei em que pé isso chegou. Mas nós temos muitos e muitos testemunhos, irmãos, que são assim, sabe, não tem palavras. E eles estão aonde, irmãos? Eles estão no coração do nosso Senhor. E nós como família, nós como casais, nós como pais, nós precisamos compreender, irmãos, que a igreja é o nosso lugar. Que a igreja é o lugar, e digo para os jovens que estão aqui, digo para as pessoas que nos acompanham em casa também, o nosso lugar, irmãos, é na casa do Senhor. Nós precisamos viver essa dimensão da sinodalidade como família em casa e como família na igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não pode ser para nós um fast food, que é essa comida rápida. Aqui em Água Branca a gente não tem muito isso. Mas hoje muitos de nós também queremos uma igreja delivery. A gente quer ficar em casa esperando tudo acontecer. Eu acho interessante, me desculpe, eu não quero atingir ninguém, mas a maioria das pessoas que pedem para a gente rezar nas casas são pessoas que não vão para a igreja. Vocês já observaram isso? Missas especiais, que na verdade não existe missas especiais. Batizado, casamento, missa de 7º dia. A gente vê cada coisa, né, irmãos? Às vezes eu tenho pena dos padres, sabe? Mas por que, irmãos? Porque nós, como cristãos, precisamos fazer como essa serva que falou aqui na primeira leitura. Gente, servo aqui na Bíblia é escravo. E ela viu o homem com uma doença incurável, uma doença que não se podia nem chegar perto, que a pessoa precisaria ficar isolada. Pior do que a que nós vivemos agora na pandemia. Porque tinha um tempo e a cura acontece. A lepra. E ela disse, ó, lá no meu país tem um profeta lá que ele resolve o seu problema. O nosso Deus lá resolve o seu problema. Gente, isso para nós hoje é uma coisa muito simples, porque nós já temos a história contada desde quando fomos crianças. Nós temos muitos casos no Evangelho também de curas. Mas para o povo daquele tempo, que nem Jesus, o Filho, o Espírito Santo tinha sido derramado plenamente, era algo absurdo. E ele, como não tinha outro meio, foi. E lá o que foi que o profeta disse para ele? Vocês precisam saber que aqui, diz para o rei, precisam saber que aqui tem um profeta. Olhe para mim, irmão. Lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá na sua casa, lá no meio da rua, aonde você bate a sua bolinha, lá se precisa saber que você é um profeta. Lá onde você está, lá no seu comércio, as pessoas precisam saber que lá tem um profeta. Eu vou dar um testemunho para vocês que me veio na memória quando eu estava preparando isso. Nem minha esposa vai contar essa história para ela. Eu, quando era adolescente, no finalzinho da adolescência, a única rede social que existia, não sei se alguém aqui conhece, era um número de telefone chamado, era 147, era 145. A gente ligava para esse número e todos os números que ligavam, todo mundo que ligava caía naquele meio ali e ficava naquele frege ali. Era a rede social dos anos 90. E ali era um lugar de paquera e tudo. Eu conheci uma pessoa, morava em Teresina, a pessoa morava em Parnaíba. E nós começamos um love pelo telefone, que Ave Maria, sabe? Chega, pingava assim pelo fio, babando um outro, sabe? Chega, escorria pelo fio do telefone. Eu nunca tinha ido para Parnaíba. Fui em Parnaíba, conheci, passei o final de semana lá e tal. Não muito santamente. E aí começou um namoro com essa pessoa e acabou logo também. Passou-se, eu acho que uns 25 anos que eu não encontrava essa pessoa. E eu já estava na igreja, caminhando, já estava até casado.
Um dia eu estava num ônibus e uma mulher do meu lado, ônibus coletivo lá em Teresina, e essa mulher ia discutindo com a pessoa e chorava, e eu olhei para ela e disse: minha irmã, bote sua confiança. E comecei a falar de Deus para ela, falei, quando ela terminou assim: tudo bem, Dário. Eu tomei um susto, eu disse: você é fulana? Eu disse: é. Olha, irmãos, aquela pessoa me conheceu no pecado, na desgraça. Mas um dia, depois de tantos anos, ela encontrou um homem que agiu daquilo do que o seu coração estava cheio. Eu não sou melhor do que ninguém, não. E talvez vocês tenham testemunho até maiores para dar do que esse. Mas isso é uma dimensão de sinodalidade. Sermos igreja aonde estivermos. Sermos profetas e profetisas aonde nós estivermos. Por quê, irmãos? Porque o mundo está vivendo uma crise. O mundo está passando por um tempo difícil, onde a família ela está sendo perseguida. Nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela fala para a irmã Lúcia, que foi um dos segredos de Fátima, que a última investida de Satanás seria na família. E nós temos visto, irmão, tantos e tantos absurdos. E a igreja ela tem se levantado e ela tem sido profetiza, tem profetizado, porque a igreja não pode ir contra a palavra, ela não pode ir contra o Senhor. Vou dar um exemplo para vocês de como a gente precisa ser fiel e importante. Vocês lembram do caso que teve até a votação, que foi uma polêmica sobre as células troncos embrionárias, que é aquela célula que é formada ali da primeira formação do zigoto, né? Quando há a fecundação, o sêmen do homem com o óvulo da mulher junto, forma aquela primeira célula, o zigoto, e ali vai aumentando o número de células, e ali existe a célula tronco, que ela pode ser usada, né, manipulada da forma certa, ela pode se transformar em outras células, e ela vai regenerar alguns órgãos e parte do corpo humano. Hoje é muito usado na parte da estética, né, minha comadre Deusinha? É muito usado em casa, já está sendo estudado para o câncer e tantas outras coisas. Só que a igreja bateu em cima e disse: não, nós não podemos, porque a vida, quando é que começa a vida para a igreja? Para a igreja não, para Deus. Quando acontece a fecundação do óvulo com o sêmen, ali Deus já deposita a graça. O único caso onde isso não aconteceu foi com São José e Nossa Senhora. Não teve o sêmen de São José, foi a graça do Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos, o que foi que aconteceu? Foi aprovado e tudo. Muitas das empresas que estavam por trás desse incentivo levaram gente de cadeira de roda lá para o Congresso. Foi uma polêmica, Quando terminou tudo isso, muitas das fábricas largaram as pesquisas, outros continuaram. 2006, um pesquisador japonês chamado, lembrar o nome dele, Shinya Yamanaka, ele descobriu que as células já maduras, as células já adultas, vou ser bem sucinto, ele descobriu que ele pode dizer para aquela célula como foi que ela fez para chegar até aqui, de célula embrionária até célula adulta, voltar ao processo e se tornar de novo uma célula embrionária. Fecundação, célula tronco pluripotentes, o nome célula tronco pluripotentes induzida, esse é o nome. Também você pode pesquisar com o nome de reprogramação genética. São esses nomes que estão lá na pesquisa dele. Acho que deu para vocês entenderem o que eu quero dizer. Porque com isso não se precisa mais usar a célula do embrião. Se a igreja tivesse ficado calada, será que essas pesquisas teriam avançado até esses pontos? A igreja, ela acredita no que Deus nos diz, no que Deus fala. Por isso que nós precisamos caminhar com a igreja, irmãos. Por isso que nós precisamos conhecer a igreja.
Ainda bem o catecismo. Aqui no catecismo nós temos uma palavra que é o que ela fala para nós, irmãos. Vocês conhecem o catecismo da Igreja Católica? Nos últimos tempos, Deus tem me chamado muita atenção de usar mais o catecismo e os artigos, os parágrafos nas pregações. Porque, irmãos, se você quer conhecer a Igreja Católica, leia o catecismo da Igreja Católica. Nós temos um caso aqui em Água Branca de uma pessoa que fez um processo de conversão de evangélico para católico, onde foi esse livro que convenceu o coração dele de que a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Em Teresina nós temos um outro caso também de um pastor presbiteriano, tem testemunho dele aí na internet, que ele começou a estudar a história da igreja e percebeu que a igreja primitiva, a igreja logo ali depois dos apóstolos, ela era muito mais católica do que a evangélica. E ele, em uma semana, leu esse livro dessa grossura, já num processo de conversão, e foi acolhido por Dom Jacinto, e hoje é um católico, convicto da sua fé, porque ele foi convencido, não por pessoas que falam da igreja e dizem o que quer, mas ele foi convencido por aquilo que a igreja diz de si, e é o que nós cristãos católicos precisamos, irmãos, saber da nossa igreja de dentro e não de fora. E o que é que a igreja fala para nós? Parágrafo 1655. Cristo que quis crescer no seio da sagrada família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era em geral constituída por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias que se tornavam cristãs eram redutos de vida cristã no mundo incrédulo. Em nossos dias, no mundo que se tornou estranho, até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial como lares de fé viva e radiante. Por isso, o Concílio Vaticano II chama a família, usando uma antiga expressão de eclésia doméstica, igreja doméstica. É no seio da família que os pais são, para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente a vocação sagrada. É na família que se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal, do pai de família, da mãe, dos filhos e de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração, na ação de graça, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã. É isso, meus irmãos. Nós precisamos tornar as nossas casas uma igreja doméstica de fato. E São José, ele no ano de 1870, Pio X o elege como padroeiro mundial, patrono da humanidade. Todas as igrejas poderiam celebrar o festejo de São José, porque ele é o padroeiro da humanidade. Em que tempo foi que o Papa fez isso? Num tempo de muita dificuldade, quando, logo depois da Revolução Francesa, aquilo que vem de iluminismo e tantas outras coisas, e tantos ataques que se tinham, onde já começava a se dizer que Deus tinha morrido, os ataques à família, à igreja, o Papa levanta São José, o homem que cuidou de Jesus e Maria, é ele capaz também de cuidar da igreja. E para a gente concluir, meu irmão,
como foi que São José morreu? São José morreu provavelmente depois do batismo de Jesus ao milagre das bodas de Caná. E os estudiosos dizem que Deus o levou nessa época porque ele não suportaria ver a crucifixão de Jesus. E ele morre nos braços de Jesus e de Nossa Senhora. E aí dizem, existe morte mais santa, mais feliz do que morrer nos braços da Virgem Maria e do Senhor Jesus Cristo? Por isso nós precisamos nos voltar para São José, olhar para ele, principalmente nós homens, olhar para São José e pedir mesmo: São José, me ensine a ser pai, me ensine a ser santo, me ensine a ser um homem de Deus, me ensine a ter uma casa que verdadeiramente seja uma igreja doméstica. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.